Salmo 91. Nós continuamos aqui repetindo aquele. Não está aí não? Não é aquele, é o que, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Onde é o esconderijo do Altíssimo? Pode dizer, onde é o esconderijo do Altíssimo? É Cristo. Nós não temos outro lugar que nos oculte senão em Cristo, que nos proteja, que nos resguarde, senão em Cristo. Nós fomos ocultos juntamente com Cristo em Deus. Ele é o nosso esconderijo. E o que acontece com o que habita no esconderijo do Altíssimo? Descansa. Depois nós temos aí o verso 2 dizendo o quê? Professor Manuel. Um momentinho só que vai dar fogo aí no seu... Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Quem é o meu Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu lugar seguro, em quem eu confio. Eu não confio porque eu posso confiar, eu confio porque Ele me deu fé para confiar. É tudo dele, por meio dele e para ele. No verso 3 diz que ele... Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É ele que nos livra, não sou eu que me livro do laço do passarinheiro. É o próprio Deus que me livra, é o próprio Senhor que nos livra dos caminhos que nos prendem, dos visgos na árvore para nos prender o pé, das arapucas, das gaiolas. É Ele que nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Verso 4. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Nós temos a guarda, a proteção de Cristo sobre a vida dos seus. Não existe acidente de percurso, existe providências, caminhos da graça de Deus. E o verso 5, que é onde nós estamos andando aí um pouquinho. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Vamos ler até o verso 6. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Não te assustarás, não te assustarás. O verso 5, não te assustarás. Volta lá, no 5. Não te assustarás do terror noturno. Nós já vimos aqui que esse terror noturno não se trata propriamente de uma doença psíquica, mas de um princípio operante das forças das trevas que operam sobre este mundo. Este princípio que está aí como uma névoa escura
que cega o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Há um sistema opressor que mantém as nossas vidas num claustro escuro e que nós não conseguimos libertação por nós mesmos. Movemos-nos num mundo marcado por meio do mérito, de medo e de mentiras. O ego idealizado fomenta um impostor que vive em mim, que vive em você. É um ente hipotético que busca a sua identidade na base de ser o melhor, de ser o maior, de ser o mais inteligente, o mais bonito, o mais rico, mas que vive com medo de não ser aceito, com medo da rejeição, preocupado, e que por isso finge ser o que não é de verdade. Os 3 M's que deformam a nossa mente são mérito, medo, mentira. A meritocracia governa o mundo. Desde pequenininhos, nós fomos educados e se nós formos bem comportadinhos, nós vamos receber os prêmios. Se não formos, vamos receber castigos. Aí trabalha isso a nossa capacidade de ser melhor, de ser mais, de fazer com que as coisas sejam maiores. E eu tenho medo. Eu tenho medo de fracassar, de dizer quem eu sou. O padre Powell, ele escreveu um livro, Por que tenho medo de dizer quem sou? Por que eu tenho medo de abrir o zíper da minha alma? E você vai ver que eu não sou o que eu idealizei ser. Eu sou um barro quebrado. A palavra sincero é uma palavra latina que significa sem cera. Porque muitas vezes quando os vasos de barro iam para o forno, ao sofrer a pressão do cozimento, do ser assado, ele trincava. E para não perder o trabalho feito, os construtores dos vasos pegavam uma porção de cera e botava naquele buraco e tapava. Depois pintava o vaso. E aparentemente ele ficava perfeito. Mas quando ele sofria um calor, a cera derretia e ficava o buraco. Então, quando ia no mercado, os compradores batiam no vaso de barro e perguntavam: sincera ou com cera?
eu sou um vaso trincado, mas para os outros eu ponho uma cera, para que eles me aceitem. Eu conversava com alguém hoje que estava com uma dor na alma muito grande, e nós estávamos vendo sobre esse aspecto. Olha, aquilo que eu tenho repetido muitas vezes: Deus não está decepcionado com você. A palavra de Gerald Coates: Deus não está decepcionado com você, porque Ele nunca teve ilusões a seu respeito. Você é que é uma pessoa idealizada, e você é que está decepcionada, porque você foi construída numa mentira. Nós todos somos construídos num mundo onde reina a mentira, e onde nós temos que ser o que não somos. Há um medo, o medo que é denominado de medo existencial, o medo de viver. Viver é inseguro, e esse medo de viver é um medo protetor, é um medo até natural, porque há uma insegurança na vida. Um dos animais mais interessantes é a serpente, são as serpentes, as cobras. Você não vê cobra dando sopa por aí. Serpente é um animal muito prudente. Tanto é que quando Jesus enviou os seus discípulos, ele disse assim: vocês saiam pelo mundo e sejam simples como as pombas e prudente como as serpentes. Uma qualidade da serpente é que ela só sai por duas razões: ou ela sai para cruzar, ou ela sai para comer. Serpente não faz trottoir, ou seja, serpente não anda nas calçadas por aí fazendo passeios públicos. Elas são muito recatadas, elas têm muito cuidado. Isso faz parte do próprio medo que elas têm, porque elas têm muitos inimigos. E é um medo de proteção. Cobra que não sai, não come sapo e também não leva cacetada. Então ela se protege. Tem um medo existencial que é benéfico, mas há um medo que é assustador. O medo do invisível, do escuro, do inusitado, do inexplicável. Eu já contei para vocês, quando eu era menino, eu estava andando pelo interior do Piauí com meu pai. Meu pai queria formar um homem, e nós estávamos viajando pelo sertão. No mês de julho não chove, mas faz frio lá no Piauí. Se vocês duvidam, eu levo um de vocês no mês de julho lá, que vocês vão ver. Até agora ainda faz frio, mas naquele tempo chegava a 8 graus. E ele forrou a rede com um couro de carneiro e me deitou ali de noite. Eu acordei de madrugada, ele acendeu um fogo, pôs a rede dele num ponto, a minha no outro. Ele queria que eu fosse homem. E para se formar homem tem que expor a certas circunstâncias. E eu acordei de noite com um barulho assim. Aí os cabelos da unha já arrepiaram. Fiquei todo arrepiado, e aquilo
Então, o que nessa hora uma criança de 7 para 8 anos faz? Papai! Mas aquilo é sufocado, não é? É um papai assim. Pela segunda vez ou terceira vez que eu chamei pelo nome dele, ele disse: o que é, Glênio? E aquela voz já era a voz de papai. O que é isto? O inusitado. Isto é o vento na palha do buritizeiro. Buriti é uma palmeira. E o vento batia na palha e fazia um... Imediatamente cessou o medo. Porque papai, o herói, estava ali e demoveu o inusitado, o desconhecido. Aí eu disse: eu preciso fazer pipi. Agora tem a hora que ele levanta e leva, porque eu também estava com medo, porque o fogo já estava bruxuleante, apagando. Botou na rede. Eu só conto a história porque acordei no outro dia tranquilo. O medo assustador, ele precisa de uma resposta. Clarice Lispector disse assim: tenho medo do que é novo. E tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Aquilo que eu não posso entender, eu não posso... Aí ela mostra a dor que está na alma de uma pessoa que não consegue deitar no colo do seu pai. Há também um medo que é chamado de medo da luz. É a fotofobia, encontrado em alguns micróbios, minhocas, morcegos, topeiras, que são lucífagos. Eles fogem da luz. Escondem-se. E aqui é que está o perigo. É uma vida vivida na sombra. É a vida da escuridão. É a vida que assusta. E é a respeito disso que as Escrituras vão nos mostrar em João, Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 18 a 21. Evangelho de João 3, 18 a 21. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ele disse que já houve um julgamento. Vamos voltar lá para o verso 18. Vamos olhar. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento já foi feito em Cristo, já foi realizado. Quem nele crê não precisa ser mais julgado, o que não crê já está julgado e, consequentemente, condenado.
porque não crê no unigênito Filho de Deus. E aqui ele diz o seguinte no verso 19: o julgamento é este. Qual é o julgamento? É que a luz veio ao mundo. Domingo passado nós falamos que houve umas trevas, depois da criação, uma espécie de catástrofe cósmica. E a terra tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas, e o Espírito de Deus pairava na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. Vimos que Deus é luz e que não há nele treva alguma. Mas existe um mundo trevoso, um mundo catastrófico, um mundo escuro, um mundo que eu não sei muito bem. Que é o mundo destes mistérios dos chamados cosmocrátares, que a Bíblia fala, os principados e potestades e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele está dizendo que o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê que amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Então, quando as nossas obras são feias, nós queremos esconder debaixo do tapete. Nós queremos ocultá-las. Por quê? Porque o mérito exige que eu seja aceito pela performance, pelo meu bom desempenho. E como eu não consigo, já que eu sou um ser caído, eu tenho que fingir ser o que eu não sou. Então nós criamos um personagem, que é o impostor que vive em nós. Esse impostor, ele não vem para a luz, ele fica escondido. Ele é uma ilusão da nossa mente. E ele diz que ele não vem porque as suas obras são más. Mas o interessante é o verso seguinte. Ele diz: todo aquele que pratica o mal, as obras são más. E quantos são os que têm obras más? Se a Bíblia diz que não há nenhum bom, não há ninguém que faça o bem, que o único bom é Deus, e que nós não somos bons, e que dentro de nós existe um princípio, eu não estou falando de bondade humana, estou falando de bondade essencial, porque a minha própria bondade humana, ela é egoísta. Ela está dominada pelo meu interesse. Então ela cheira a egoísmo. Mas ele diz que o que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. No YouTube tem um garotinho, mas é muito interessante. O garotinho comeu os brigadeiros da festa. E ele está com uma cara toda lambuzada de quê? Chocolate. Aí o tio, o pai,
Ele disse: Daniel, você comeu o brigadeiro? Ele disse: não. Aí ele diz assim: Daniel, você não comeu nenhum brigadeiro? Não, quem comeu foi a Maria. Você vê que Adão disse lá: a mulher que tu me deste. Aí ele, o pai, o tio, não sei quem está fazendo, está gravando, chega assim e passa a mão naquilo todo lambuzado de chocolate. O que é isso, Daniel? Ele disse: é bosta. É fantástico. É a revelação perfeita da natureza humana. É a perfeita revelação da mentira. Eu não posso ser aceito pego na boca da botija. Eu fui apanhado e isso aqui não pode ser chocolate. Quem pratica o mal aborrece a luz, aborrece a verdade. Mas o verso seguinte vai dizer uma outra coisa: quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Ele não diz quem pratica o bem. Quem pratica o mal aborrece a luz. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Por quê? Porque as suas obras, eu vou dar uma versão que esclarece um pouquinho mais. Porque as suas obras foram feitas por Deus. Ele não precisa viver escondido, com medo de não ser aceito, com medo de ser rejeitado. Quem pratica a verdade. O grande problema meu é que eu quero que você me aceite, não do jeito que eu sou, mas do jeito que eu imagino. Agora, Deus sabe quem eu sou. E Deus, eu posso me abrir, se é que eu vou conhecer esse Deus, como esse Deus se revela nas Escrituras. Se eu compreender o Deus das Escrituras como Ele se manifesta, o Deus do Calvário, o Deus da graça, eu posso me abrir diante dEle e eu vou sair dos terrores assustadores da escuridão. O Brennan Manning, que tem me ajudado demais a compreender isto, ele morreu o ano passado. Ele deixou alguns livros bem interessantes. E ele fala muito desta questão de quando ele fingiu tanto ser o que não era, que ele passou a viver uma grande mentira pública, até o dia que ele percebeu que Deus o amava do jeito que ele era, e não do jeito que ele imaginava que deveria ser. Porque ninguém é do jeito que imagina ser. Mas do jeito que é, que Cristo nos aceita, e do jeito que Cristo nos coloca para ser. Nós podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando o homem tem medo da luz, dizia Platão. Quando ele tem medo da verdade a seu respeito e a respeito do outro. Eu queria me lembrar quem foi que disse isso. Eu não estou decepcionado com você, meu amigo, porque eu sei quem eu sou. Não sei se foi
Dostoiévski. Eu não estou decepcionado, eu sei quem eu sou. As pessoas idealizadas é que se decepcionam. Ouvindo uma pessoa que estava se desabafando com muitas lágrimas e chorando muito por ter sido encontrada nos seus feitos, e ela estava se revelando a mim. Quando ela terminou de contar tudo, eu, para impactá-la, disse: eu esperava que você fosse mais longe. E ela tomou um susto. Eu disse: o que você acabou de me dizer é muito pouco diante da natureza que você e eu temos. Não me decepcionei muito com isso que você disse. Esperava mais. E foi o princípio da cura. Porque nós começamos a imaginar que nós somos melhores do que não sei quem. Nós vivemos nesta ditadura dos medos, do temor, da timidez, do assombro, da paura, do pavor, do pânico, das fobias. E somos consumidos aos poucos pela perda de energia vital do nosso ser. Eu estava lendo, enquanto estudava esse assunto, que a maioria das nossas doenças são construídas em cima do medo. Eu me lembro do Marcel, meu sobrinho, hoje está formando em engenharia nos Estados Unidos. Ele tinha 2 anos de idade e nós estávamos nas cataratas do Niágara, lá nos Estados Unidos. Ele estava correndo e eu vi que ele ia na direção de um precipício e eu saí correndo, mas um menino de 2 anos tinha uma força e eu saí. E quando eu cheguei perto dele, que eu disse: Marcel, ele olhou para mim e disse: tio, eu estou com medo. E eu disse: você está com medo de quê? Eu estou com medo de ficar com medo. Eu digo: se alguém pudesse se isentar desse medo, Marcel. Aí eu peguei ele no colo e levei-o. E nós somos uma raça que temos muito medo. Foi a primeira experiência da nossa história, pós-pecado. Foi que nós perdemos o amparo da aceitação, do amor, da intimidade, da comunhão com o Pai, com a Trindade Santa. Então, em Gênesis 3, versículo 10, nós temos ali, pela primeira vez, as manifestações do terror noturno, do terror das trevas. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esse texto aqui, ele é muito, muito, muito rico. Antes, Adão e Eva viviam na comunhão com o Senhor, na intimidade do relacionamento. E vamos voltar ao texto aqui, se for possível. Deixa a serpente fora, ela já entrou aí. Eu quero agora é só as consequências dela. Quando a serpente entrou, ela trouxe uma palavra de dúvida diante da palavra de Deus. É assim que Deus disse. E a dúvida gera 2 caminhos. Você não sabe para onde vai, se é para o A ou B. E houve a queda e houve o desnudar
do ser humano e a vergonha e a culpa tomaram conta da natureza pecadora. E nós vemos aqui que ele disse assim: por que você se escondeu? Onde é que você se meteu? Ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim. Mas eles não tinham comunhão? Sempre tinha, mas de agora em diante, a palavra de Deus é problema. Nós temos muita gente que não vai para a Bíblia porque tem medo da voz de Deus. Eu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu. Eles estavam nus desde o princípio. Vamos para Gênesis 2:25. Desde o princípio, eles foram criados sem roupa. Roupa é adereço. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. De onde veio essa vergonha? Marido e mulher podem andar pelados, tem problema. De onde veio essa vergonha? Veio da comparação, você é diferente de mim? Veio do melhor, do maior, do mais especial? Veio de quê? Do mérito? Ouvi a tua voz e porque estava nu. Depois ali, eles estavam nus, porque ouvi a tua voz e porque estava nu, tive medo e me escondi. Por que eu não vou para a luz? Porque eu tenho medo. Por que eu tenho medo? Porque as minhas obras não são boas. Mesmo as boas obras humanas são obras infestadas da nossa maldade, dos nossos interesses. Como eu não sou muito original, eu repito sempre os mesmos exemplos. Mas aquele moço lá do Rio de Janeiro que dava comida para os pombos, ele era um mendigo de rua que juntava pipoca e milho para os pombos. E os pombos vinham comer na mão dele. De vez em quando ele torcia o pescoço de um e cozinhava. Ele fazia de bondade para levar alguma vantagem. Pombo cozido a afeto. Muitas vezes nós até suprimos as pessoas de atenção para fazer delas escravas. Uma das moedas mais terríveis da escravidão é cobrir a carência dos outros com a nossa afetividade interesseira, com o nosso mecanismo de dar atenção. Isso aconteceu no povo de Israel no tempo de Davi com Absalão. Absalão roubava o coração do povo, beijando a mão e afetuosamente, e tirando o coração de Davi, do povo olhar para Davi para olhar para eles. Isso é um comportamento muito frequente em nós. As preferências. E o medo que nós temos de nos expor. Porque eles não vão me aceitar. Se eu disser para vocês quem eu sou de verdade, como dizia Tozer, vocês não vão me dar a glória que vocês me dão. Mas eu posso fazer isso diante de Deus.
e diante do amor incondicional, porque no amor não existe medo. Eu atendi uma pessoa essa semana que ela disse: eu queria falar um negócio para você. E começou a contar, eu disse: por que você não falou isso para pessoas mais próximas? Ela disse: porque eles não vão me entender. A minha família exige que eu seja perfeita. Se eu contar isso para eles, eles vão me detonar. E eu lamento dizer que a igreja também tem esse comportamento. Nós expomos a vergonha das pessoas em público. Os pecados que deveriam ser não encobertos, mas cobertos. Assim como fizeram Jafé e Sem diante da nudez de Noé, eles foram lá e cobriram a vergonha do pai. Nós fazemos como cão. Nós pegamos isto e expomos. E colocamos no ventilador a dor alheia. É uma forma de vingança, talvez, da nossa história. Mas isso não é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria de que nós trabalhássemos esse texto com muito mais tempo, e nós vamos ser adequados com a questão de tempo. Mas, irmãos queridos, eu não preciso viver debaixo da culpa quando, se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há mais. A lei do Espírito da vida já me livrou da lei do pecado e da morte. Ou isto é verdade, ou isto é mentira. E se é verdade, pela graça de Deus nós estamos crendo, eu não preciso viver com medo de não ser aceito, porque eu já fui aceito em Cristo Jesus. Vamos às mesmas ilustrações. Daniel era um garoto muito esperto e que foi assistir um circo. E lá no circo tinha um desses jogadores de faca que joga a faca tão perto da pessoa que assusta. Dizem que aquilo é truque, mas eu não sei. Eu já vi, ficava a barriga assim. E ele assistiu o homem fazer as facas costurarem o corpo da mulher que estava na parede. E ele... Tchá, tchá, tchá. O Daniel ficou impressionado com aquilo e chegou em casa. Ele pensou assim, pegou uma baladeira ou estilingue, como é que é? Qual é a outra que se chama estilingue, baladeira, é o quê? Bodoque, pegou aqui a baladeira e foi ver o quão próximo ele jogava do pescoço do pato que a mãe dele tinha. A mãe era a criadora de pato de raça. E ele estirou ali, jogou a pedra, saiu mais longe. Ele foi, calibrou de novo, ainda um pouco. Na terceira vez foi tão perto que bateu na cabeça do pato. E o pato
Pof! O Daniel correu e quem faz a obra má vai para as trevas. Correu e colocou o pato debaixo do feno, levantou o feno no barracão e enfiou o feno, o pato. E quando ele estava ali pegando, é um pato de raça que veio do Canadá, a Jéssica, que era a irmã dele, já apareceu lá. E achou Daniel. Daniel, você matou o pato da mãe. Ele foi um acidente. Mas Daniel, e agora? Aí a Jéssica disse, vamos fazer o seguinte, vamos jogar o pato no rio. Aí pegaram o pato, jogaram no rio, só que o Daniel se tornou presa da Jéssica. E quem fez o crime foi ele. E a Jéssica então começou a chantageá-lo. A mãe dizia assim, agora a Jéssica vai lavar a louça. E ela dizia, Daniel, vai lavar no meu lugar a louça. Ele dizia, não, eu tenho que estudar. Ó, o pato. Eu vou contar para a mãe. E o Daniel ficou nessa escravatura da acusação da Jéssica durante dias e meses. Ele trabalhando em prol de manter o seu pecado oculto, até que não houve mais suportabilidade. Um dia ele chegou para a mãe e disse, mãe, eu queria te confessar o problema. O que foi, Daniel? Quem é que você ama mais? É a mim ou um pato? Lógico, Daniel, que eu amo mais você do que qualquer pato, mãe. Aí ele contou a história. Ah, Daniel, lamento que você matou o pato, mas você é meu amor. E aí, lá vem a Jéssica de noite e recebeu a ordem da mãe. Jéssica, vai lavar a louça. Daniel, vai lavar a louça. Vou não. Eu vou contar para a mãe a história do pato. Pode ir. Quem pratica a verdade, vem para a luz. Pode ir. Eu não preciso viver agora debaixo da acusação do diabo depois que Jesus Cristo venceu na cruz. Você está entendendo? Não temerás, não terás, não assustarás do terror noturno, das acusações, colocar a culpa sobre a pessoa. Sim, eu sou o réu, mas Jesus já me justificou. Isso pode parecer muito simplório, mas isso dá descanso. Isso pode parecer muito vulgar, mas isso dá descanso. Eu acho que a gente pode ficar por aqui hoje à noite. Nós temos 7 medos que a Bíblia fala. O medo, esse é o primeiro, o medo da culpa, que envergonha, que mantém a pessoa sob um lugar fechado, o medo. Não. O Senhor Jesus Cristo já pagou a conta. E nós podemos descansar na suficiência da obra de Deus para as nossas vidas. Queridos, eu acho que nós temos sido reféns da vitimização maligna e muitas pessoas
e poderiam ter uma vida muito mais leve e não ser consumida pelos poros da ansiedade, da preocupação, porque se sentem inadequados. Eu não sei quando é que eu vou ser adequado, mas eu sei que o adequado me aceitou. Eu gosto muito da figura de Mefibosete. É um personagem bíblico que me chama muita atenção. Aquele aleijadinho que cheirava mal. E Davi o colocou para sentar-se na mesa do rei. Ele era neto de Saul. Saul detestava a Davi. E Davi fez um pacto com o filho de Saul, que foi Jonatas. E Jonatas teve este filho. E depois que acabou a família de Davi, de Saul, Davi acolheu Mefibosete. E quando houve uma seca em Israel, porque Saul cometeu um equívoco lá 400 anos atrás. O general Josué fez um acordo com os gibeonitas. Um acordo, depois vocês leem o livro de Juízes para saber que acordo foi esse, que não deveria ter feito, mas fez, por causa de aparência, olhou o exterior e fez um acordo de não acabar com aquele povo. E depois Saul mandou matá-los. E tinha um pacto de Deus sobre aquele povo. E aí veio uma seca sobre Israel. E Davi mandou consultar o Senhor, e o Senhor mostrou que aquela seca era por causa dos gibeonitas. E ele foi procurar o povo gibeonita e descobriu que eles queriam uma vingança. Eles queriam que matasse 7 pessoas da família de Saul. O tanto que ele matou dos gibeonitas. Era olho por olho, dente por dente. E Davi disse para todo mundo, menos Mefibosete. Esse aleijadinho fica comigo. É muito importante você entender que quando está debaixo da graça e cheirando mal, o rei tem suficiente graça para cobrir a vergonha do exposto. No dia que nós entendermos isso, nós vamos ser espíritos curadores de pessoas. Vamos ter almas de acolhimento para sarar os que estão feridos. E Deus nos dê graça para isto. O Senhor nos conceda o privilégio de sermos instrumentos de cura no meio de uma sociedade tão ferida, tão magoada. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.